Vamos começar então mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de jogos usando a ferramenta de programação Godot, tá? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? O que nós vamos fazer? Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Essa daqui é a nossa quarta aula, tá? E agora são 11 horas e 32 minutos, ok? E o que acaba acontecendo? Muitas vezes, quando você faz a instalação do Godot, por exemplo, nós fizemos a instalação do Godot na versão 3.2. Na verdade, foi a versão... Então, nós fizemos a instalação, né? Nós fizemos a instalação da versão 3.2.3. Então, nós fizemos a instalação dessa versão do Godot. Só que o que acaba acontecendo? Essa versão, ela necessita de... Ela é uma versão mais sofisticada, então ela precisa do OpenGL. Ela tem alguns pré-requisitos, tudo bem? Mas antes de continuar, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, não, né? Clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Tudo bem? Então vamos aqui para o site do Godot, né, godotengine.org, e vamos olhar aqui, por exemplo, aqui na parte de download. Então nós estamos na versão 3.2.3, que foi atualizada no dia 17 de setembro de 2020. Tá? E aí ele informa para a gente que nós precisamos de um hardware compatível com o OpenGL 2.1. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, a pessoa ela tem um hardware, um computador mais antigo, tá bom? E pode acontecer também, da vez a pessoa ela está usando, por exemplo, o computador dela ser 32 bits. Então, aí tudo bem, aqui está fácil. Ou você baixa a versão 64 ou você baixa a versão 32. Mas pode acontecer de você não ter uma placa gráfica, o seu vídeo não ser atualizado, enfim, pode acontecer várias coisas. E aí, no caso, você não vai conseguir executar a versão 3.2.3. Então, aí seria necessário baixar uma versão mais antiga. Tudo bem? Então, um dos motivos, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Nosso objetivo aqui vai ser como instalar e executar versões anteriores do Godot. Tudo bem? Então, por que eu vou querer fazer isso? Por que eu vou querer instalar versões anteriores do Godot? Então, o primeiro motivo que eu estou destacando aqui ou seja, haveria uma incompatibilidade do hardware do computador. Então, havendo uma incompatibilidade do hardware do seu computador ou do computador onde vai ser executado, né, com a versão 3.2.3. Aí nesse caso seria o que? Instalar uma versão mais antiga, ok? Então, por exemplo, aqui eu estou dando o exemplo que, por exemplo, a gente tem o que? Na versão 3.2.3, ela necessita de um hardware compatível com o OpenGL 2.1. Então, a sua placa de vídeo, ela tem que ser compatível com o OpenGL, ou o seu hardware, de uma forma geral, tem que ser compatível. Então, tudo bem. Aí o que acontece? Seu hardware não é compatível, então você vai precisar
instalar uma versão anterior à versão 3.2.3. Um outro motivo interessante para você fazer isso seria o seguinte: de repente, você está querendo estudar o Godot, você está querendo se aprofundar no Godot, e aí, por exemplo, você pode buscar material na internet. Então, por exemplo, eu estou aqui no YouTube, eu digitei aulas de Godot Engine, e aí o que aconteceu? Apareceu um monte de aulas de Godot. Aqui, ó, Godot Engine, jogos 2D e 3D, 21 aulas. Enfim, existe uma quantidade muito grande já de aulas no YouTube, tá? Cursos, até mesmo cursos completos de tanto em português, espanhol, inglês, para você poder estar jogando, para você poder estar trabalhando com o Godot. Tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? Só que alguns desses cursos que estão aqui na internet, o que acaba acontecendo com eles foram feitos há muito tempo atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou até mesmo um tempo maior. E aí, só que eles também foram montados em versões antigas do Godot. Tudo bem? Então, isso aqui foi criado em versões antigas do Godot. Então, ao invés de você tentar... você vai estar estudando essas videoaulas, estudando esses cursos, tentar executar na versão 3.2.3, seria interessante, por exemplo, que ao pegar esses cursos que estão na internet, né, você, por exemplo, vamos imaginar esse daqui, por exemplo, você verificar em que aula ele foi criado, né, para você poder estar usando a mesma versão que a pessoa que desenvolveu essa videoaula. Então, por exemplo, aqui, ó, cursos de Godot, aqui é um curso em espanhol, 60 aulas de Godot. Então, em que versão do Godot esse curso ele foi feito? Então, o ideal é que você acompanhe esse curso usando a mesma versão que a pessoa que criou esse curso, entendeu? Então, é sempre interessante que você utilize versões. Por exemplo, a pessoa ela fez um jogo usando a versão 2.7. Então, é interessante que você faça o estudo desse jogo, desse curso, na versão 2.7 também. Entenderam? Então, um outro motivo para você baixar uma versão anterior seria para você estar analisando jogos, aulas e tutoriais que já foram feitos há muito tempo. Então, vamos colocar aqui, ó, como segundo motivo para você estar baixando uma versão anterior, seria o quê? Ó? Quando você for analisar um jogo, né? Um game, né? Um tutorial, aulas, cursos, enfim, tá? Que foram feitos ou foram criados, né? Foram feitos, criados há muito tempo. Muito tempo pode ser 6 meses, tá? Tudo bem? É interessante utilizar a mesma versão usada pelo autor. Então vamos imaginar, você pega um curso na internet, então você pega um curso, exemplo, né? Você pega um curso no YouTube que foi feito há um ano atrás. E a pessoa usou a versão 2.1.5, do Godot.
para criar esse curso. Então é interessante que você instale no seu computador a mesma versão que essa pessoa utilizou. Tudo bem? Então por isso que é legal você manter versões anteriores do Godot na sua máquina. Então, como manter, né, versões anteriores do Godot instaladas no seu computador. Tá? Então, para mim existem dois motivos principais. O primeiro motivo, por exemplo, é você ter um hardware mais antigo. Por exemplo, eu tenho um computador, ele é 32 bits, e além de ser 32 bits, ele não tem placa de vídeo, ele não tem recursos gráficos. Então, se eu quiser utilizar o Godot nele, eu tenho que instalar uma versão bem antiga do Godot. Tudo bem? Uma outra coisa, por exemplo, quando eu quero ver, por exemplo, como que uma pessoa fez um jogo, ou como que ela criou determinado efeito no Godot, muitas vezes essa pessoa ela fez isso utilizando uma versão, vamos dizer assim, de 1 ano e meio, que foi lançada há 2 anos atrás, tá? E aí, quando eu tento fazer isso usando o Godot atual, muitas vezes os comandos mudaram, a localização de determinada ferramenta já não é mais a mesma. Enfim, porque o software ele é uma coisa dinâmica, ele vai se atualizando, vai se modificando, né? Muitas vezes a pessoa utilizou algum comando que já foi depreciado, que não é mais indicado, tá? Então, ao invés de eu ficar tentando adaptar aquele código, aquela construção, a versão que eu estou usando, eu instalo no meu computador uma versão idêntica que a pessoa utilizou, que assim fica mais fácil de eu acompanhar o que ela está fazendo. E aí depois que eu entendi tudo que a pessoa fez, muitas vezes eu readapto para a versão atual do Godot. Tudo bem? Então é possível você fazer isso, tá? Só que o que acaba acontecendo? A gente vai precisar tá instalando então versões anteriores do Godot, tudo bem? Para que a gente possa estar aqui, por exemplo, estar utilizando essa ferramenta para você poder usar todo o material disponível que existe hoje em dia na internet para ele, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, só um instante, meia hora depois, amanhã de manhã, era uma vez, né? Então vamos colocar aqui jogos em Godot Engine, por exemplo, tá? Então aqui, ó. Então eu vou ter bastante material na internet que muitas vezes para eu acompanhar eu preciso estar usando a mesma ferramenta que a pessoa usou. Então por isso é interessante que você faça a instalação do Godot na mesma versão. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui nessa aula, tá? Na próxima aula eu vou estar fazendo essas instalações e aí a gente continua, tá bom? Então até a próxima.